Você já se perguntou por que mesmo, sendo uma pessoa de fé, mesmo orando, mesmo frequentando a igreja, ainda sente essa batalha ardente dentro do seu coração? Por que essa força invisível parece te puxar para lugares onde você não quer ir? Te faz pensar coisas que não quer pensar, te leva a desejar o que sabe que não deveria desejar. Se você está lendo estas palavras agora, é porque conhece bem demais essa luta silenciosa que consome tantas almas preciosas nos dias de hoje. A batalha contra os demônios da luxúria. Pare por um momento e respire fundo. O que você está sentindo agora não é apenas sua imaginação, não é fraqueza moral, não é falta de caráter. O que você está enfrentando é uma guerra espiritual real, travada nos campos invisíveis da sua alma, onde forças das trevas tentam roubar a pureza que Deus plantou no seu coração desde o dia em que você nasceu. E se você chegou até aqui, é porque sua alma está clamando por libertação, por uma palavra de esperança, por uma chave que abra as correntes que te prendem. Você não está sozinho nesta batalha. Ao longo dos milênios, homens e mulheres de Deus enfrentaram essa mesma guerra. José do Egito, quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, não fugiu apenas de uma tentação carnal. Ele fugiu de uma força demoníaca que queria destruir o propósito divino sobre sua vida. Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, caiu diante dessa mesma força quando viu Batseba se banhando no terraço. E quantas lágrimas de arrependimento ele derramou quando percebeu que havia permitido que demônios da luxúria destruíssem famílias, ceifassem vidas e manchassem sua comunhão com o Eterno. Mas veja que interessante, nem José nem Davi eram homens fracos. Eles eram guerreiros, líderes, homens de fé profunda. Isso nos mostra que a luxúria não é uma questão de força de vontade humana. É uma força espiritual que precisa ser combatida com armas espirituais. É por isso que Paulo disse que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Essas entidades demoníacas específicas da luxúria trabalham dia e noite para destruir casamentos, profanar templos, santos que são nossos corpos, roubar a intimidade pura com Deus e transformar filhos e filhas do Altíssimo em escravos de desejos que jamais satisfazem completamente. O que você precisa entender é que essa batalha não começou ontem. Ela começou no Éden, quando a serpente plantou a primeira semente de rebelião no coração humano. Desde então, gerações e gerações de demônios especializados em perverter o dom sagrado da sexualidade têm trabalhado incansavelmente para distorcer aquilo que Deus criou para ser santo, puro e abençoado dentro do contexto correto. Eles sabem que quando conseguem dominar a área da sexualidade de uma pessoa, conseguem afetar todas as outras áreas da vida. O relacionamento com Deus, com a família, com o propósito divino, com a autoestima, com a capacidade de amar verdadeiramente. Mas hoje, neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, o Espírito Santo quer que você saiba algo revolucionário. Existe poder no nome de Jesus para quebrar toda a corrente demoníaca que te prende. Existe autoridade na palavra de Deus para silenciar toda voz acusadora que sussurra mentiras sobre sua identidade. Existe unção disponível agora mesmo para que você se levante como o guerreiro espiritual que Deus sempre planejou que você fosse e declare guerra contra essas forças das trevas que ousaram tocar no templo sagrado do Deus vivo. A primeira razão pela qual demônios da luxúria conseguem estabelecer fortalezas na vida de pessoas sinceras é porque eles se aproveitam de feridas emocionais não curadas que existem no coração humano desde a infância. Quando uma criança cresce sem receber amor verdadeiro, sem se sentir valorizada, sem experimentar afeto saudável,
Sua alma desenvolve um vazio emocional profundo que clama por preenchimento. Demônios da luxúria são especialistas em identificar esses vazios e oferecer substitutos perversos para necessidades legítimas de amor, aceitação e intimidade. Eles sussurram mentiras sedutoras. Você nunca será amado verdadeiramente, então pelo menos pode experimentar prazer físico. Ninguém te valoriza pelo que você realmente é, mas através da sedução você pode sentir-se desejado. Você não consegue intimidade emocional real, mas pode ter intimidade física, superficial. Essas mentiras se enraizam profundamente na alma ferida e criam padrões de comportamento que a pessoa muitas vezes nem entende porque repete. É por isso que tantas pessoas que lutam com luxúria têm histórias de abandono paterno, abuso emocional, rejeição na infância, traumas relacionados à sexualidade ou relacionamentos disfuncionais na família de origem. Os demônios aproveitam essas feridas como portas de entrada para estabelecer seus territórios na vida da pessoa. Eles constroem fortalezas em cima da dor não processada, da mágoa não perdoada, do amor próprio ferido. Mas aqui está a chave para a sua libertação. Jesus veio para curar os quebrantados de coração e libertar os cativos. Quando você permite que o amor de Cristo penetre nessas feridas profundas e as cure de verdade, quando você experimenta o amor incondicional do Pai Celestial, preenchendo esses vazios emocionais, os demônios perdem seu poder de sedução sobre sua vida. Porque um coração curado e cheio de amor verdadeiro não precisa buscar substitutos baratos para necessidades legítimas. A segunda razão pela qual esses demônios conseguem influenciar vidas consagradas é porque eles atacam especialmente aqueles que têm um chamado divino significativo. Isso pode soar contraditório, mas é uma verdade espiritual profunda. Quanto maior o propósito de Deus sobre sua vida, maior será a intensidade dos ataques das trevas. Satanás não perde tempo atacando pessoas que já estão em seus domínios. Ele concentra seus demônios mais poderosos contra aqueles que representam uma ameaça real ao seu reino. Se você está enfrentando uma batalha intensa contra a luxúria, pode ser um sinal de que há algo extraordinário que Deus quer fazer através da sua vida. Os demônios sabem que se você alcançar sua plena maturidade espiritual, se você caminhar na santidade que Deus planejou para você, você se tornará um instrumento poderoso nas mãos do Altíssimo para libertar outras pessoas das mesmas correntes que hoje te prendem. Observe os grandes homens e mulheres de Deus na história. Muitos deles enfrentaram batalhas terríveis contra a impureza sexual, justamente porque tinham um chamado divino que ameaçava os poderes das trevas. O inimigo sabe que a pureza sexual libera uma autoridade espiritual tremenda na vida do crente. Quando alguém vive em santidade nessa área, suas orações têm mais poder, sua pregação tem mais unção, seu exemplo tem mais influência, sua comunhão com Deus tem mais profundidade. Por isso, os demônios da luxúria trabalham incansavelmente para manter servos de Deus presos em ciclos de culpa, vergonha e derrota nessa área. Eles sabem que enquanto conseguirem manter você debaixo de condenação por causa de falhas sexuais, conseguirão limitar drasticamente sua eficácia no reino de Deus. Mas quando você entende que essa batalha intensa pode ser, na verdade, um indicativo do seu potencial divino, isso muda completamente sua perspectiva sobre a luta que está enfrentando. A terceira razão está relacionada à falta de disciplina espiritual consistente na vida diária. Demônios da luxúria prosperam em territórios onde não há vigilância constante, onde não há disciplinas espirituais estabelecidas, onde a pessoa permite que sua mente fique ociosa, ou se alimente de conteúdos que fortalecem os desejos carnais. Eles são como ladrões que procuram casas sem sistema de segurança,
sem portões bem fechados, sem vigilância ativa. Quando uma pessoa não tem o hábito de orar diariamente, de ler a palavra regularmente, de jejuar periodicamente, de vigiar sobre seus pensamentos, de escolher cuidadosamente o que assiste, lê ou ouve, ela cria um ambiente espiritualmente propício para que essas entidades estabeleçam seus territórios. É como deixar a porta de casa aberta numa região perigosa. Mais cedo ou mais tarde, invasores vão entrar. Mas disciplina espiritual não é legalismo religioso. É amor prático por sua própria alma. É criar cercas de proteção ao redor do seu coração para que as sementes do mal não encontrem terreno fértil para germinar. É estabelecer rotinas sagradas que mantenham sua mente conectada com as coisas do alto, seu coração aquecido pela presença de Deus, seu espírito fortalecido pela comunhão com o Eterno. Quando você ora pela manhã, está declarando que sua mente pertence a Deus durante todo o dia. Quando você lê a Bíblia, está alimentando sua alma com verdades que expulsam as mentiras do inimigo. Quando você jejua, está fortalecendo seu espírito para dominar sobre os desejos da carne. Quando você vigia sobre seus pensamentos, está impedindo que sementes de luxúria sejam plantadas no jardim do seu coração. A quarta razão é que muitas pessoas não compreendem a natureza real da batalha espiritual e tentam vencer demônios com força de vontade humana. Isso é como tentar apagar um incêndio com gasolina, só piora a situação. Demônios não são pensamentos, não são hormônios, não são impulsos biológicos naturais. São entidades espirituais reais que têm personalidade, inteligência, estratégias específicas e poder sobrenatural. Quando você tenta resistir à luxúria apenas com determinação pessoal, apenas com técnicas psicológicas, apenas com mudanças comportamentais externas, você está usando armas carnais contra inimigos espirituais. E Paulo deixou bem claro que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas entidades demoníacas estudam você há anos. Elas conhecem seus pontos fracos, seus horários de vulnerabilidade, suas feridas emocionais, seus ciclos de desânimo, suas necessidades não supridas. Elas sabem exatamente quando e como atacar para ter máxima eficácia. E elas têm poder sobrenatural para intensificar desejos, para trazer imagens à mente, para criar compulsões que parecem irresistíveis à força de vontade humana. Mas a boa notícia é que você não precisa depender da sua força humana limitada. Você tem acesso ao poder do nome de Jesus, que é acima de todo nome. Você tem autoridade para usar a palavra de Deus como espada do Espírito. Você pode invocar o sangue de Jesus como proteção. Você pode ordenar que demônios se retirem em nome do Senhor. Você pode quebrar maldições geracionais. Você pode destruir objetos de feitiçaria. Você pode ungir sua casa com óleo santo. Quando você entende que está enfrentando inimigos espirituais e começa a usar armas espirituais apropriadas, tudo muda. Os demônios que pareciam invencíveis quando você os enfrentava com força própria, tremem e fogem quando você os confronta com a autoridade de Cristo, porque eles sabem que não têm direito legal de permanecer na vida de alguém que está coberto pelo sangue do Cordeiro e que conhece sua autoridade espiritual. A quinta e talvez mais profunda razão pela qual demônios da luxúria conseguem atormentar filhos de Deus é porque existe uma desconexão com a verdadeira identidade espiritual. Quando você não sabe quem realmente é em Cristo, quando não compreende sua posição de filho amado do Pai Celestial, quando não entende que seu corpo é templo do Espírito Santo, você se torna vulnerável a ataques que jamais deveriam ter poder sobre sua vida. Demônios da luxúria trabalham incansavelmente para fazer você esquecer sua identidade real.
Eles sussurram mentiras constantes. Você é sujo. Você não presta. Deus está decepcionado com você. Você nunca vai conseguir mudar. Você é viciado e não tem jeito. Sua natureza é impura. Essas mentiras, quando aceitas, criam uma identidade falsa baseada na condenação, na vergonha, na autodesvalorização. Mas a verdade é que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi comprado por preço de sangue. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Você foi adotado como filho do Rei do Universo. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você foi destinado para ser conforme a imagem de Cristo. Você foi chamado para ser santo como Ele é santo. Quando essa verdade se torna mais real no seu coração do que as mentiras do inimigo, quando você começa a se ver através dos olhos de Deus e não através das lentes da condenação, algo poderoso acontece na sua vida espiritual. Você para de agir de acordo com uma identidade falsa de pessoa viciada em luxúria e começa a viver de acordo com sua identidade verdadeira de filho santo do Deus vivo. Isso não significa que a batalha acaba imediatamente, mas significa que você entra na luta com uma perspectiva completamente diferente. Em vez de lutar como alguém que está tentando se tornar puro, você luta como alguém que já é puro em Cristo e está simplesmente defendendo sua herança legítima contra invasores ilegais. A diferença é revolucionária. Agora, depois de compreender por que essa batalha é tão real e intensa na sua vida, quero compartilhar com você 5 versículos bíblicos que têm poder sobrenatural para quebrar o domínio de demônios da luxúria quando usados com fé, autoridade e persistência. Estes não são apenas textos bonitos para decorar. São armas espirituais forjadas no fogo da eternidade, temperadas no sangue do Cordeiro e entregues nas suas mãos pelo próprio Espírito Santo para que você possa ser mais que vencedor. O primeiro versículo poderoso é encontrado em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará também o escape para que a possam suportar. Este versículo contém uma promessa divina que demônios da luxúria odeiam que você conheça. Toda tentação tem um limite estabelecido por Deus, e toda tentação vem acompanhada de uma saída providencial. Quando demônios da luxúria te atacam com pensamentos impuros, com desejos ardentes, com compulsões que parecem irresistíveis, declare este versículo em voz alta. Diga: demônios da luxúria, vocês ouviram a palavra de Deus? Esta tentação não é além das minhas forças, porque Deus é fiel, e junto com esta tentação, Deus já providenciou minha saída. Eu escolho a saída que Deus preparou. Eu rejeito suas sugestões e me refugio na fidelidade do meu Pai Celestial. Este versículo quebra o poder de demônios da luxúria porque destrói uma das suas principais mentiras, que você é uma vítima indefesa dos seus ataques. A verdade é que Deus já estabeleceu limites ao redor da sua vida que eles não podem ultrapassar, e Ele já preparou caminhos de escape que estarão disponíveis no momento exato em que você precisar deles. Sua responsabilidade é procurar essa saída com fé e determinação, sabendo que ela sempre existe. O segundo versículo transformador está em 2 Coríntios 10, 4, 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Este texto revela que você não está limitado a métodos humanos nesta batalha. Você tem acesso a armas divinas
que são especificamente projetadas para destruir fortalezas demoníacas. Quando sua mente é bombardeada com imagens impuras, fantasias sexuais ou qualquer tipo de pensamento que alimente a luxúria, use este versículo como uma declaração de guerra espiritual. Diga: em nome de Jesus, eu destruo toda fortaleza demoníaca que tenta se estabelecer na minha mente. Eu anulo todo sofisma, toda mentira, toda sugestão que se levanta contra o conhecimento de Deus na minha vida. Eu levo cativo este pensamento impuro e o submeto à obediência de Cristo. Minha mente pertence a Jesus. Este versículo é poderoso porque reconhece que pensamentos impuros não são apenas processos mentais naturais. Eles podem ser ataques espirituais diretos que precisam ser confrontados com autoridade divina. Quando você toma domínio sobre seus pensamentos em nome de Jesus, você está exercendo a autoridade que Cristo te deu para governar sobre o território da sua própria mente. O terceiro versículo carregado de poder libertador é Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esta passagem revela uma fórmula espiritual infalível para vencer qualquer ataque demoníaco. Primeiro, submissão total a Deus. Depois, resistência ativa ao inimigo, resultando na fuga garantida das forças das trevas. Quando demônios da luxúria te pressionam para pecar, quando eles aumentam a intensidade dos ataques, quando parece que você vai ceder à tentação, pare imediatamente e aplique esta fórmula. Primeiro, ajoelhe-se diante de Deus, literalmente ou no coração, e declare: Pai, eu me sujeito completamente a Ti neste momento. Minha vontade, meus desejos, meu corpo, minha mente, tudo é Teu. Eu escolho Tua vontade acima dos meus impulsos carnais. Depois, levante-se na autoridade de Cristo e declare diretamente aos demônios: Demônios da luxúria, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu resisto a vocês. Eu rejeito suas sugestões. Eu ordeno que saiam da minha presença agora mesmo. Vocês não têm direito legal sobre minha vida porque eu pertenço a Jesus. E então espere com fé. Eles têm que fugir. Esta não é uma sugestão bíblica, é uma promessa divina. O quarto versículo revolucionário está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Por isso, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Este texto estabelece uma verdade espiritual que demônios da luxúria fazem questão de que você esqueça. Seu corpo não é propriedade sua para fazer o que quiser. É templo sagrado do Deus vivo. Quando você compreende profundamente esta verdade, isso muda completamente sua perspectiva sobre pureza sexual. Não é mais uma questão de regras religiosas ou moralismo cultural. É uma questão de reverência ao sagrado. Quando demônios da luxúria tentam te seduzir, lembre-se desta verdade e declare: meu corpo é templo do Espírito Santo. O próprio Deus habita em mim. Eu fui comprado com o precioso sangue de Jesus. Demônios imundos, vocês não têm direito de profanar o santuário do Altíssimo. Saiam da minha presença em nome de Jesus. Este versículo quebra o poder da luxúria, porque eleva sua compreensão sobre sexualidade de um nível meramente físico para um nível espiritual profundo. Quando você vê seu corpo como propriedade sagrada de Deus, quando você entende que o Espírito Santo literalmente habita em você, torna-se muito mais fácil resistir a atividades que profanariam essa habitação divina. O quinto e último versículo, mas não menos poderoso, é Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há,
E se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Este versículo oferece uma estratégia ofensiva contra demônios da luxúria. Em vez de apenas resistir ao mal, encher ativamente a mente com o bem. Demônios da luxúria prosperam em mentes vazias, ociosas ou preenchidas com lixo espiritual. Mas quando você conscientemente enche sua mente com coisas puras, verdadeiras, respeitáveis, justas, amáveis e virtuosas, você cria um ambiente mental tóxico para essas entidades. É como acender luzes potentes num ambiente onde ladrões preferem operar na escuridão. Use este versículo como um filtro diário para tudo que entra na sua mente. Antes de assistir alguma coisa, pergunte: isso é puro? Antes de ler algo, pergunte: isso é verdadeiro e respeitável? Antes de ouvir música, pergunte: isso é amável e de boa fama? Antes de permitir que sua mente vagueie, direcione-a conscientemente para pensamentos que se alinham com os critérios deste versículo. Mas mais do que isso, quando demônios da luxúria bombardeiam sua mente com pensamentos impuros, substitua imediatamente esses pensamentos por algo que se encaixe nos critérios de Filipenses 4:8. Pense na beleza da criação de Deus, na pureza do amor de Cristo, na santidade do Espírito Santo, na bondade da família, na nobreza do serviço ao próximo, na alegria da adoração verdadeira. Agora, preciso te dizer algo muito importante sobre como usar estes versículos na batalha espiritual. Eles não são fórmulas mágicas que funcionam automaticamente. Eles são armas espirituais que precisam ser empunhadas com fé, autoridade, persistência e um coração genuinamente arrependido e consagrado a Deus. Se você tentar usar a palavra de Deus como uma ferramenta manipuladora para continuar vivendo em pecado, ela não terá o poder libertador que deveria ter. Mas se você está genuinamente cansado da escravidão, se você realmente quer ser livre, se você está disposto a pagar o preço da santidade, se você tem fome e sede de justiça, então estes versículos se tornarão espadas flamejantes nas suas mãos para cortar as correntes que te prendem e abrir caminhos de libertação que pareciam impossíveis. Lembre-se também de que a libertação pode ser um processo, não necessariamente um evento instantâneo. Alguns demônios saem imediatamente quando confrontados com a autoridade de Cristo. Outros tentam resistir e podem exigir jejum, oração prolongada, quebra de maldições geracionais, cura de feridas emocionais profundas ou outras estratégias espirituais específicas. Não desista se a vitória não vem de uma vez. Cada vez que você resiste ao inimigo usando a palavra de Deus, você está enfraquecendo as fortalezas dele e fortalecendo o seu próprio caráter espiritual. Cada batalha vencida te prepara para vencer batalhas maiores. Cada momento de obediência constrói momentum espiritual, que eventualmente se tornará imparável. E lembre-se de que você não está lutando sozinho. Jesus já venceu todas as forças das trevas na cruz do Calvário. O Espírito Santo está dentro de você como seu helper divino. Os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que o temem. A igreja verdadeira está orando por você mesmo, sem saber seu nome. E o próprio Pai Celestial está torcendo pela sua vitória, porque você é seu filho amado. Esta batalha contra demônios da luxúria não é apenas sobre sua libertação pessoal. É sobre o propósito divino que Deus quer cumprir através da sua vida. Quando você for verdadeiramente livre dessa área, você se tornará um instrumento poderoso para libertar outros que ainda estão presos. Sua vitória se tornará um testemunho que dará esperança para corações desesperançados. Sua pureza se tornará uma luz que expõe as trevas e aponta o caminho para casa. Deus não permitiu que você enfrentasse esta batalha para te destruir. Ele permitiu para te fortalecer, para te purificar,
para te preparar para destinos maiores do que você pode imaginar. Cada lágrima que você derramou nesta luta, cada oração desesperada que você fez pedindo ajuda, cada momento de arrependimento, sincero, tudo isso está sendo usado pelo Espírito Santo para moldar em você o caráter de Cristo. Então levante-se agora mesmo, ainda que seja de madrugada, ainda que seja no meio de uma crise, ainda que seja no vale mais profundo da sua luta. Levante-se e declare guerra contra os demônios da luxúria que ousaram tocar no templo do Deus vivo. Empunhe estes versículos como espadas espirituais. Declare sua identidade verdadeira como Filho Santo do Altíssimo. Ordene que as trevas se retirem em nome de Jesus. E então, comece a caminhar na liberdade que Cristo conquistou para você há 2000 anos numa cruz ensanguentada. A vitória já é sua. Você só precisa tomar posse dela. O poder já está disponível. Você só precisa ativá-lo pela fé. A libertação já foi comprada. Você só precisa recebê-la com gratidão. A pureza já foi restaurada em Cristo. Você só precisa viver de acordo com quem você realmente é. E quando você estiver do outro lado desta batalha, quando estiver caminhando em liberdade genuína, quando sua comunhão com Deus estiver restaurada em plenitude, quando seu coração estiver puro e sua consciência limpa, você olhará para trás e entenderá que esta foi uma das batalhas mais importantes da sua vida. Porque foi aqui que você aprendeu quem você realmente é em Cristo. Foi aqui que você descobriu o poder da palavra de Deus. Foi aqui que você experimentou a fidelidade do Pai Celestial. Foi aqui que você provou que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Sua jornada para a libertação total pode começar hoje, neste exato momento. Não espere por circunstâncias perfeitas. Não espere até se sentir mais forte. Não espere até ter menos tentações. Comece agora, onde você está, com o que você tem, confiando que Deus honrará cada passo de fé que você der em direção à santidade.